Não existe dúvidas de que o ano de 2020 foi um dos anos mais desafiadores da nossa história. E apesar de a gente estar num processo de retomada, de recuperação da atividade econômica, 2021 também tem seus desafios. Se ao longo de todo esse tempo nós todos estivemos sob a mesma tempestade da crise do coronavírus, sem dúvida nenhuma, nós estávamos em barcos diferentes. Se a gente for analisar, né, o impacto dessa crise sobre a atividade econômica, existe uma grande heterogeneidade, dependendo da localidade, do setor, da atividade dentro do setor e até mesmo do porte das empresas. Entre as atividades mais afetadas estão aquelas ligadas ao setor de comércio e serviços. A gente avalia dentro do comércio, por exemplo, se por um lado a parte de alimentação, de higiene, de medicamentos conseguiu passar de uma certa forma ilesa por essa crise, quando a gente observa o que aconteceu, por exemplo, com varejo de vestuário, varejo de calçados, as perdas são gigantescas. A mesma coisa aconteceu no setor de serviços. O setor de serviços registrou perdas históricas e até hoje não conseguiu recuperar o que foi perdido ao longo de 2020. Na área, por exemplo, de alimentação e de alojamento, as perdas permanecem e existem questões importantes que vão ser derivadas de mudanças de comportamento dos indivíduos. Então, além de a gente ter questões conjunturais que continuam afetando o setor, existem questões estruturais derivadas dessas mudanças de comportamento de consumo. O que a gente acredita para o ano de 2021 e para o ano de 2022 é que, à medida que vai aumentando esse processo de vacinação da população, as restrições, principalmente por parte das autoridades, vão acabar diminuindo, a confiança das pessoas vai acabar aumentando, isso vai gerar um aumento da circulação de pessoas e, consequentemente, um aumento da atividade. Mas isso não quer dizer que nós vamos voar a partir de agora num céu de brigadeiro. Quando sai de cena, né, a questão do coronavírus, todas as questões que sempre permearam a economia brasileira vão continuar ali permanentes. Hoje, por exemplo, a gente tem um desafio importantíssimo, que é a questão do controle inflacionário. À medida que a inflação aumenta, né, e começa a gerar pressão sobre o orçamento das famílias, as famílias passam a fazer escolhas. E como essa inflação está sendo pressionada, especialmente na parte de alimentos, de energia, de combustíveis, que são coisas que é difícil de reduzir o consumo, o orçamento acaba se restringindo a atender a esse tipo de necessidade, acabando limitando a capacidade, né, que esse consumo poderia ter de justamente estimular as atividades que foram fortemente desfavorecidas durante a crise do coronavírus. Outra questão importante é que quando a inflação começa a subir, o Banco Central é obrigado a agir. E o que a gente tem verificado nos últimos tempos é um aumento continuado da taxa de juros. A gente jamais pode esquecer a importância que o crédito tem na questão da movimentação da atividade econômica. Então, além do crédito alimentar a questão do consumo, existem muitas empresas que tomaram crédito ao longo da crise do coronavírus e que agora podem ver, né, as suas taxas de juros daquelas dívidas contratadas aumentando. E isso, obviamente, é mais um complicador nesse processo de recuperação.